Querido irmão, querida irmã, fazemos chegar até você o Evangelho do dia desta quarta-feira, dia 15 de abril. O Salmo responsorial de hoje traz esse refrão: exulta o coração dos que buscam o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o texto que nós ouviremos é de Lucas, capítulo 24. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto caminhavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, de obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Jesus, então, lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, escolhemos esse lugar sugestivo para compartilhar com você o Evangelho de hoje, que eu colocaria como tema: Jesus caminha conosco. O Evangelho que ouvimos é uma parábola para os homens e mulheres de todos os tempos recuperarem o dom de crer, o dom da fé. Então, desde já, peça essa graça: Senhor, renova o dom da minha fé. Situando inicialmente o Evangelho no tempo. Ouvimos no início:
naquele dia, o primeiro da semana, ou seja, na tarde do domingo da ressurreição. O que faziam os peregrinos de Emaús? Retornavam para o seu antigo vilarejo. Estavam abandonando a comunidade dos discípulos de Jesus para retornar à antiga vida pacata e sem sentido de Emaús. Qual o estado de espírito desses dois? Decepcionados, frustrados. Apostaram suas vidas no Mestre e agora este morreu e foi sepultado como os outros homens. As mulheres até havia falado da grande novidade, ele ressuscitou, mas não deram crédito a elas. E nós? Quantas vezes também não demos créditos e caminhamos céticos, calculistas, sem fé? O que faz Jesus? Abandonou-os em sua incredulidade e decepção? Não. Jesus aproximou-se deles, alcançou-os no caminho e começou a caminhar com eles. E conosco, Jesus também continua alcançando-nos na estrada e caminha ao nosso lado. E os discípulos de Emaús não reconheceram no forasteiro o divino viajante, que era seu mestre e senhor. Por quê? Estavam cegos. Como Jesus cura a cegueira dos discípulos de Emaús? Através de 2 colírios, que também está ao alcance de nossas mãos e nossos ouvidos. O primeiro colírio, a palavra. Jesus, palavra viva, dialoga com seus companheiros de viagem para que pudessem reaquecer seus corações, ou seja, pudessem recuperar o dom de crer. A palavra de Deus tem reaquecido o dom da nossa fé? O segundo colírio, a Eucaristia. Após iluminar o coração pela palavra, Jesus restitui o dom de crer na celebração da Eucaristia. Em casa, como você está nesses dias de isolamento? Jesus entra, senta-se à mesa e realiza o gesto da última ceia. Tomou o pão, deu graças. Nisso, no momento da Eucaristia, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. E confessaram: não estávamos cegos e não nos dávamos conta de que Ele estava conosco? Será que acontece o mesmo conosco hoje? E o Evangelho também apresenta as condições para fazer essa experiência. O que se exige dos discípulos para que seus olhos se abrissem? 2 atitudes. Escuta atenta da palavra ao longo do caminho, a ponto de aquecer o coração. E atitude orante. Fazem uma das mais belas e simples oração dirigida ao ressuscitado, ao divino viajante. Fica conosco, Senhor, pois a noite vem chegando. Você já pediu isto a Jesus nesses dias tão difíceis? Num momento como esse, diga a Jesus também: fica conosco, Senhor, a noite vem chegando. Qual a graça alcançada?
dos discípulos de Emaús e quem sabe também a graça para a nossa vida. O retorno não só à fé, mas também à comunidade. Diz o texto, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram a se reunir com os 11. E nós, depois que passarmos o vale de lágrimas do coronavírus, depois que passar esse entardecer de nossa história, seremos também capazes de retornar à vida de comunidade com a mesma intensidade dos discípulos de Emaús? Que essas palavras, meu irmão, minha irmã, possam aquecer o seu coração. E concluo com um breve trecho do Salmo 16. Agradeço ao Senhor que me aconselha e mesmo à noite me instrui. Tenho sempre o Senhor à minha frente sem cessar. Com Ele ao meu lado, não vacilarei jamais. Por isso meu coração se alegra, pois o Senhor me ensina o caminho da vida. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a palavra aqueça o seu coração, meu irmão, minha irmã, ao longo desse dia. Fique em paz. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém,